Olá, sigamos dando continuidade na apresentação, e também foi uma aula introdutória sobre o curso de defesa psíquica e energética espiritual, onde eu comecei falando o que era um resumo e por que é necessário. Só para você entender, eu fiz um roteiro, anotei para não esquecer tudo aquilo que é importante falar e destacar. Por que é necessária a defesa espiritual? Então, a defesa psíquica, energética espiritual, ela tem como princípio proteger e absorver emoções negativas. Então, dores, problemas que não são nossos, há também como coisas que são nossas, que nós precisamos nos blindar e nos proteger das nossas próprias emoções negativas, dos nossos pensamentos negativos, questões que a gente traz, até traumas, dores e crenças limitantes e sabotadoras. Então, a gente precisa entender isso e aprender a lidar com essas situações, porque a mente, ela é poderosa, ela tanto pode nos derrubar, como ela pode nos elevar. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso entender e aprender a se defender, tanto das energias que vêm de fora, como das energias negativas que nós mesmos produzimos. Inclusive no livro de Ramatiz, que é Magia da Redenção, tem uma pergunta quando se fala de amuletos, de talismãs e tudo, e Ramatiz chama muita atenção sobre o papel dos amuletos e do talismã e da pessoa que está portando esse amuleto, esse talismã, que se essa pessoa que porta esse objeto, esse amuleto, esse talismã, se ela não cuidar do mental dela, aquele talismã, aquele amuleto não tem menor efeito, não vai surtir o menor efeito. Então vai muito daquilo que a pessoa carrega, daquilo que ela alimenta. Então é muito importante quando se trata desse ponto de defesa, de proteção psíquica, o papel da pessoa. Então, aquela história, né? Você não andaria na chuva sem o guarda-chuva. Então, a defesa psíquica é como se fosse o seu guarda-chuva energético, porque vai te proteger para que você não se molhe. Assim como você utiliza um guarda-chuva que te protege para você não se molhar na chuva. Então, é dessa forma que você tem que encarar para que você consiga conduzir a sua vida da melhor maneira possível. A segunda necessidade em relação à defesa psíquica é a questão de produtividade e saúde. Então, essa energia que é drenada, ela traz para você uma sensação de cansaço, você se sente desvitalizado, desmotivado, mentalmente, fisicamente, porque vai drenando realmente as suas forças, não só mentais como físicas. E com isso, em algumas situações, em alguns casos, a pessoa pode ter até uma baixa de imunidade. E por conta disso, de estar sendo drenado, essa imunidade cai, a pessoa fica mais suscetível a doenças mesmo, doenças físicas. Além de que a pessoa começa a procrastinar. Sabe quando a pessoa sente um cansaço mental e físico, tudo junto, e ela se sente também, além de ter esse cansaço físico, esse cansaço mental, ela se sente desmotivada. Então, projetos que a pessoa tem vontade de realizar, mas não consegue, não tem forças. Ou a pessoa nem começa, ela tem muitas ideias, muitos projetos, mas ela não se sente motivada. Ou ela começa e não termina. O caso de pessoas que até têm vontade, mas ela não consegue. Por exemplo, pessoas que têm vontade de fazer determinadas coisas e procuram, não, eu vou buscar me instruir, adquirir conhecimento para que eu possa desenvolver tal coisa. A pessoa vai lá, se inscreve em cursos, mas ela não consegue, ou ela não consegue começar nem aquele curso. Ela paga e não faz o curso, ou então ela começa e não termina. Então ela pode até fazer um curso, mas se é um curso que traz para a pessoa uma formação, para que a partir dali, daquele conhecimento que ela adquiriu, ela coloque em prática os conhecimentos, a pessoa se sente incapaz de colocar em prática.
por diversos motivos, e é porque ela está sendo drenada psiquicamente, energeticamente. Isso faz com que ela passe a procrastinar. Então, a procrastinação também pode ser a causa da procrastinação, pode ser essa que ela está sendo vampirizada. Por isso é muito importante a defesa psíquica. E um outro ponto também em relação à necessidade da defesa espiritual, a defesa psíquica, que é a liberdade espiritual. Como assim? Faz com que a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho de defesa psíquica energética, você se torne consciente do seu papel. É importante que você adquira um papel proativo em relação à sua própria vida. E não utilizar outras pessoas como bengala. Toda vez que você tiver um problema, você vai buscar casas ou líderes espirituais para lhe ajudar. E você acha que você não é capaz de você mesmo ter um papel mais ativo em relação à sua vida. Então, essa liberdade espiritual, a partir do momento que você já adquire conhecimento e aprende técnicas, você aprende a preparar alguns banhos, aprende a fazer defumação, a limpeza, a criar campos de proteção e defesa, aprende que a reforma íntima é muito importante, aprende a criar uma série de defesas para se proteger. Você tem mais liberdade espiritual para conduzir a sua vida. Inclusive no momento que você sente que você absorveu uma energia densa que está lhe fazendo mal, você já consegue ali naquele mesmo momento ali quebrar os efeitos daquela energia e se blindar e se fechar, para que aquela energia não consiga mais acessar o seu campo. Entende? Então essa liberdade espiritual que você adquire a partir do momento que você começa a trabalhar com a sua defesa. Então, são esses pilares da defesa, da proteção. Porque você vai, à medida que você vai adquirindo esse conhecimento, você também vai se tornando um ser mais consciente. E a consciência leva à evolução. A expansão de consciência leva à sua evolução como espírito. E quanto mais você evolui, mais você eleva a sua frequência energética, menos suscetível a ataques, tanto de encarnados quanto desencarnados. Então, essa é a importância. Então, por que a necessidade de estudar, de fazer um curso de defesa psíquica energética? Porque você vai... Vou retomar aqui a necessidade. Necessidade 1, integridade pessoal. Ou seja, consegue manter a sua integridade, criar um guarda-chuva, tá? Para se proteger. A segunda necessidade é a produtividade e saúde. Então, quando você aprende a se proteger psiquicamente, você também consegue ter mais saúde física, mental e espiritual, assim também como isso não vai impactar na sua produtividade. Eu falo toda a sua vida dentro de casa, no seu trabalho, com seus projetos. E o terceiro pilar é a liberdade espiritual. Então, você não fica dependente de outras pessoas para se defender, porque você aprendeu a se defender, a se proteger. Somente em casos muito sérios, muito complicados, e que é necessário que você busque uma ajuda e um reforço. E esses casos aqui não é que eu vou citar, mas assim, a grande maioria das pessoas, elas sofrem de ataques espirituais energéticos, em que elas mesmas, se elas souberem se defender, elas podem se proteger e se defender sem precisar necessariamente de buscar alguém ou uma casa. Casos mais complexos, sim, realmente exige a necessidade de você buscar uma casa, de você buscar pessoas que estão mais preparadas para lidar com esse tipo de forças, de energias. Mas os casos mais comuns são os casos mais simples e que você mesmo, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue se proteger e se defender. E mesmo em casos mais graves, mais sérios, não significa que você precisa ficar ali refém da ajuda de outras pessoas. Você já pode, desde já começar também a adotar algumas técnicas e práticas para você se proteger e, inclusive, diminuir os efeitos desses ataques mais complexos. Então, essa é a necessidade, essa é a importância de você aprender a se defender psiquicamente. Namastê, gratidão.